Boa tarde a todos, bem-vindos à nossa palestra sobre intoxicações por fungicidas, dando sequência a todo o tema de agrotóxicos. Inicialmente a gente falou de inseticidas, herbicidas e hoje vamos falar sobre agrotóxicos fungicidas. Os objetivos da aula são semelhantes aos anteriores, ou seja, despertar para a possibilidade de intoxicação por fungicidas, principalmente em agricultores ou familiares, que se apresentem com sinais e sintomas inespecíficos e ou presença de algumas doenças crônicas que possam ser sugestivas de exposição e intoxicação por fungicidas. Estimular os profissionais de saúde novamente a realizar uma anamnese focada na história laboral, visando aí tentar descobrir algum tipo de exposição ocupacional, tipos de veneno aplicados, frequência e modo de utilização desses agrotóxicos. E, além disso, salientar a importância da avaliação clínica e o peso da história de exposição ao veneno frente à ausência de marcadores bem definidos para o estabelecimento de nexo causal, com pouquíssimas exceções, né? E para que todos reflitam aí se na sua unidade básica já foi realizado algum diagnóstico de intoxicação por fungicidas. Lembrando novamente que o Brasil e os Estados Unidos são os maiores consumidores de agrotóxicos mundialmente, movimentando aí cerca de 10, 12 bilhões de dólares anualmente. E os grupos populacionais mais expostos a esses agrotóxicos são diretamente os trabalhadores da agricultura, pecuária, da saúde pública, de empresas, indústrias de pesticidas, transportes e também do comércio de produtos agropecuários. E indiretamente os consumidores. Dentre os agrotóxicos fungicidas, né, os que a gente mais vai focar são os ditilcarbamatos e tilcarbamatos, as triazinas e triazóis e oxicloreto de cobre. Vocês vão ver no decorrer da aula que eu vou falar sobre alguns outros fungicidas que estão ou em desuso ou foram utilizados até há pouco tempo, foram proibidos. No entanto, como vocês vão ver com alguns exemplos, ainda podem ocorrer casos de intoxicação, como ocorreu aqui em Florianópolis recentemente. O que são fungicidas? Então, o termo fungicida significa literalmente matador de fungo, ou seja, é todo agente físico, químico ou biológico prejudicial aos fungos pode ser considerado fungicida. Devido ao seu interesse prático do uso no controle de doenças de plantas, o termo acabou se restringindo às substâncias químicas aplicadas às plantas cultivadas para matar fungos parasitas ou prevenir o aparecimento de doenças fúngicas nessas plantas. De acordo com dados declarados pelas empresas registrantes nos relatórios de comercialização de agrotóxicos, o IBAMA fez um relatório em 2009 e nesse ano foram comercializados 35.770 toneladas de agrotóxicos fungicidas. Para vocês terem uma ideia, essa classe de produtos, de acordo com os dados do relatório, em 2009, possuía 87 ingredientes ativos e 325 marcas comerciais. Obviamente, não tem como a gente falar de todos os 87 ingredientes ativos, a gente vai tentar falar dos mais prevalentes e mais importantes. Esse é o relatório do IBAMA, mostrando os fungicidas comercializados no Brasil em 2009. Vocês verem aí o enxofre, o carbendazim, o oxaloreto de cobre, o mancozeb, o tebuconazol, o clorotalonil, que podem ser considerados os agrotóxicos fungicidas mais comercializados, pelo menos durante esse ano, no Brasil. Bom, a primeira classe que nós vamos dar destaque são os ditilcarbamatos e etileno bisditilcarbamatos. Tá? São fungicidas considerados de amplo espectro, têm boa eficácia e baixo custo e são principalmente utilizados na prevenção e controle de doenças fúngicas em vegetais, utilizados na alimentação, pequenas frutas e também flores ornamentais. Então, também os cultivadores de flores podem estar expostos a esses agrotóxicos. Entre os principais produtos incluídos nesse grupo, destacam-se o maneb, o zineb, o mancozeb, o ditane e o tiran, com dezenas de nomes comerciais diferentes. Lembrando que alguns desses compostos, por exemplo, o maneb e o ditane, contêm manganês na sua composição e a exposição ao manganês
pode determinar parkinsonismo pela ação do mineral do manganês no sistema nervoso central. Ou seja, pode causar sintomas semelhantes à doença de Parkinson. Outro aspecto importante em relação a esse grupo é a presença de uma substância chamada etileno-etilureia, ou ETU, que é caracterizada como uma impureza da fabricação na formulação desses produtos, e já foi se observado efeitos carcinogênicos, principalmente em relação a carcinomas de tireoide, adenocarcinoma de tireoide em particular, teratogênico, ou seja, podendo levar a malformações congênitas em bebês, e mutagênico em animais de laboratório. E as intoxicações por esses compostos frequentemente ocorrem através das vias oral, ou acidentalmente, ou às vezes em tentativa de suicídio, e respiratória, principalmente no meio ocupacional, podendo também ser absorvidos e bem absorvidos pela via cutânea. Nos casos de exposição intensa, tanto por via cutânea quanto por via respiratória, eles podem provocar dermatite, faringite, bronquite e conjuntivite. Em geral, eles são absorvidos tanto pela pele quanto pelas mucosas, trato respiratório e também trato gastrointestinal. Eles normalmente são estáveis, né, em condições ideais de armazenamento, se decompõem em meio ácido alcalino, em presença de luz, umidade e temperatura elevada. E os produtos metabólicos resultantes da transformação dos etileno-bimetilcarbamatos incluem a etilenureia, a 2-imidazolina, a etileno-diamina, disulfeto de carbono e a ETU, que é aí o carcinogênico, mutagênico e teratogênico, como a gente citou anteriormente. Esses produtos são eliminados por via urinária, através da urina, ou via fecal. O mecanismo de ação. Apesar dessas substâncias serem consideradas como de baixa toxicidade aguda, ou seja, raramente a gente vai ter um caso de intoxicação aguda por essas substâncias, seu uso deve merecer cuidados, principalmente devido ao que já foi falado. A atividade carcinogênica, teratogênica e mutagênica da ETU, que é um metabólito, em espécies experimentais. Pesquisas em animais indicam que a ETU, que é o principal metabólito ativo dos ditilcarbamatos, pode ser considerada também como tendo ação antitiroidiana. Então, ela diminui os níveis dos hormônios tiroidianos, o T3 e o T4, e aumenta os níveis do TSH. Além disso, estudos de carcinogenicidade têm comprovado que eles causam tumores de tireoide e efeitos teratogênicos com diferentes tipos de anomalias, principalmente no sistema nervoso central e esquelético em ratos e hamsters, que são mamíferos. Ou seja, muito provavelmente, eles também devem provocar este tipo de alteração em seres humanos. Vale lembrar que, ultimamente, nos últimos anos, a gente tem aumento nos diagnósticos de doenças tiroidianas, principalmente o hipotiroidismo, com uma prevalência bem aumentada, e também um aumento no diagnóstico de carcinomas de tireoide e outros tumores de tireoide também benignos. Supõe-se que isso possa também ser devido a uma melhora nos métodos diagnósticos, uma maior procura da população por atenção na sua saúde, mas também e possivelmente pela ação de substâncias químicas, entre elas os ditilcarbamatos. Eles também apresentam ação no sistema nervoso central e numa intoxicação aguda, apesar de rara, normalmente por via oral, estão associados a convulsões e têm sido descritos em homens, em seres humanos, até em exposições ocupacionais. Então, apesar de raro, a gente pode ter intoxicações agudas por esses produtos, se apresentando inclusive por convulsões. Esse é um artigo que eu havia já citado em aulas anteriores, mas com as outras classes de agrotóxicos, que o artigo é o efeito dos pesticidas como disruptores endócrinos, é um artigo de revisão, e várias substâncias químicas são identificadas como disruptores endócrinos. Nesse artigo, das 105 substâncias listadas, 31% são fungicidas. Tá? Como é que eles agem, essas substâncias? Eles ligam-se aos receptores hormonais, ou ativando eles, ou seja, funcionando como agonistas e mimetizando o hormônio natural, ou ligam-se aos receptores sem ativá-los, ou seja, funcionando como antagonistas, inibindo a ação do hormônio natural. Além disso, muitos desses disruptores
podem interferir na síntese, no transporte, metabolismo e também na eliminação dos hormônios. Nesse artigo de revisão, a produção do hormônio tiroidiano pode ser inibida por pelo menos 10 disruptores endócrinos, entre eles 3 fungicidas dessa classe de agrotóxicos, que são o maneb, o mancozeb e o zineb, entre outras várias substâncias que também podem causar isso. Isso é comprovado. Uma outra coisa importante é que a associação dessas substâncias com o álcool pode produzir reações tipo antabuse, né, semelhantes ao disulfiram. O disulfiram é uma substância utilizada, até tem um nome comercial sugestivo, que é antietanol, né, é também um ditilcarbamato, e é usado na terapêutica para produzir intolerância ao álcool, ou seja, se o indivíduo faz uso do ditilcarbamato e de uma substância alcoólica, ou seja, cachaça ou qualquer bebida alcoólica, ela pode ter uma reação tipo antabuse, que é caracterizada normalmente por o indivíduo pode ter sensação de morte iminente, náuseas, vômitos, normalmente ele fica com uma coloração de pele bastante vermelha, o que a gente chama de flushing, né, uma sensação extremamente desconfortável que, no caso do indivíduo alcoólatra, inibe, teoricamente, ele de tomar o álcool. Agora a gente imagine se esses agricultores ou pessoas que acabam utilizando o ditilcarbamato na sua profissão e se expõem ao álcool, por exemplo, depois de uma exposição ocupacional, sem, por exemplo, tomar um banho, sem trocar de roupa. Há a possibilidade da ocorrência desses sintomas, então é importante estar atento a isso. E exposições ocupacionais também podem resultar em intenso quadro irritativo da pele, óleo e mucosas, podendo ocorrer reações alérgicas que são relativamente comuns. Dermatites de contato também têm sido associadas a sinais de vitiligo em face, que pode se estender ao pescoço, troncos, antebraço e também genitália de trabalhadores expostos. E menos frequentemente, mas também pode ocorrer, há relatos de insuficiência renal aguda nesses trabalhadores expostos. Partindo para um outro grupo de fungicidas, né, que são muito utilizados hoje em dia, bastante utilizados, são os fungicidas triazóis. Tá? Esses compostos, chamados compostos triazóicos, são fungicidas que agem pela inibição do esterol e apresentam em comum a estrutura do 1,2,4-triazol. São utilizados como fungicidas principalmente nas culturas de frutas, flores, grãos e vegetais. Os metabólitos principais derivados triazólicos encontrados no metabolismo tanto de mamíferos quanto de plantas são 1,2,4-triazol, o triazolanina, triazol ácido acético. Após a administração oral destes metabólicos em ratos, eles foram rapidamente e completamente absorvidos por via oral, então, sendo eliminados em torno de 90% na urina e pequena quantidade nas fezes. Esse slide ilustra, né, os principais exemplos de alguns nomes comerciais de fungicidas triazóicos, né, todos eles utilizados aqui no Brasil, e a fonte é o Sistema de Informação de Agrotóxicos, o CIA. Né, então você vê, por exemplo, aqui o biternanol, que tem o nome de Bicor, o imibenocazol, que tem o nome de Manage, o triticonazol, que tem o nome de Premise, enfim, são vários nomes comerciais. Como a gente falou, tem mais de 300 nomes comerciais aí de fungicidas. Segundo a base de dados HSDB, nenhum incidente sério em humanos envolvendo compostos 1,2,4-triazólicos foram localizados numa pesquisa realizada em base de dados. Incident Data System, no Poison Control Center Data, na Califórnia e no NIOSH, isso até 2003, por exemplo. Nós, no Centro de Informações Toxicológicas, num período de 5 anos, registramos 27 casos de intoxicação envolvendo esse grupo de fungicidas. Lembrando que, como a gente comentou lá no início das nossas palestras com agrotóxicos, existe muito subdiagnóstico em relação às intoxicações e também subnotificação. Então, o fato de serem registrados 27 casos não significa que houveram apenas 27 casos. Novamente falando que para cada intoxicação notificada, estima-se que existam cerca de 50, pelo menos 50 não notificados, então a gente pode multiplicar esse número aí por 50. Esse é um outro artigo que eu já havia apresentado também em relação a outras substâncias em aulas anteriores, mostrando que crianças que moram em residências próximos
a lugares onde aplicam-se pesticidas tem uma maior incidência de leucemia linfoblástica aguda. No caso aqui, entre os agrotóxicos fungicidas triazóicos, a gente tem as triazinas, que podem estar envolvidas no aumento da incidência de leucemia linfoblástica aguda. Só para exemplificar uma possibilidade de uma exposição crônica de uma pessoa que não é agricultora, mas simplesmente filho de agricultor e mora próximo à região onde se aplica. Dos casos registrados no Centro de Informações Toxicológicas, né, ocorridos apenas com fungicidas triazóicos, a gente, por exemplo, é difícil a gente ter exposição a um único agrotóxico, né? Então a gente tentou tirar aqueles casos em que, teoricamente, o indivíduo tinha se exposto ocupacionalmente ou acidentalmente ou em tentativa de suicídio a um único grupo. Tá? Não há como a gente excluir completamente que no dia anterior, por exemplo, ele tenha se exposto a outra substância. Mas, tirando esse viés, os sintomas mais frequentes apresentados foram dor abdominal, náuseas, vômitos, mal-estar e tosse. Todos os casos atendidos, 27 casos, receberam tratamento sintomático, que não há antídoto para nenhum desses fungicidas triazóicos, e evoluíram para a cura. Né? A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, a EPA, tem conduzido avaliações de risco para a saúde humana, né, mas precisam novos estudos para definir isso melhor. Estudos disponíveis em animais, e não em seres humanos, indicam que os triazóicos afetam o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, tecidos reprodutivos e sistema hematológico dos animais. Com relação ainda ao metabólico triazolanina, os estudos disponíveis em animais demonstram efeitos no desenvolvimento esquelético, diminuição de peso de animais, diminuição do número de leucócitos nos animais e dos glicerídeos. Outro grupo de fungicidas que a gente vai falar são os metais orgânicos. Tá? Dentre esses compostos, a gente fala dos compostos organomercuriais de maior importância, a gente pode citar o acetato de fenilmercúrio, o cloreto de metóxietilmercúrio e o hidróxido de etóximetilmercúrio. Né? Na realidade, esses compostos são proibidos devido à reconhecida neurotoxicidade deles. Eles tiveram a utilização diminuída a nível mundial já há mais de 20 anos. No Brasil, eles foram permitidos, né, para tratamento de sementes até 1980, então, teoricamente, a gente tem aí mais de 30 anos sem utilização. No entanto, por exemplo, em 80 foi permitido, até 80 foi permitido, em 1989, o Estado de São Paulo confirmou a contaminação de batatas produzidas em seu território por esse grupo de fungicidas, apesar de proibidos para uso na agricultura desde 1975. Então é improvável que a gente encontre isso sendo utilizado na agricultura, mas os compostos mercuriais podem ser utilizados em outro tipo de indústria. Então a gente pode também estar atento na exposição ocupacional, apesar da palestra hoje ser agrotóxicos, de outros profissionais que trabalham em outras áreas e possam estar expostos a compostos mercuriais. Tá? Além dos compostos mercuriais, entre os metais, também os compostos estânicos, né, e aí o acetato de trifenilestânio e o hidróxido de trifenilestânio. Esses compostos, né, a gente vai citar, apesar de não estar mais em uso na agricultura, mercuriais são absorvidos lentamente pela pele e bem absorvidos pelo trato gastrointestinal e respiratório. Né? Alguns são voláteis e bem tóxicos. E eles são cumulativos. Né? Após a absorção, eles concentram-se em rins, fígado, pulmões, coração, baço, intestino e sistema nervoso. Então, na realidade, uma pessoa que foi exposta há mais de 30, 40 anos a esses compostos, provavelmente tem eles bioacumulados em seu corpo. Né? Como eu falei, eles são cumulativos. Já o acetato e o hidróxido de trifenilestânio são pouco absorvidos pelo trato intestinal e pele. No entanto, após a absorção, eles também concentram-se nessas mesmas regiões: fígado, baço, corações, rins, cérebro e músculos esqueléticos. A biotransformação é extremamente lenta e a maior parte é excretada nas fezes. O mercúrio e seus compostos, né, eles acabam reagindo com alguns grupos sulfidrilas, resultando em inibição de determinadas enzimas e alterações patológicas na membrana celular. Eles afetam principalmente o sistema nervoso central, causando parestesias, ataxia, disartria, perda auditiva e constrição progressiva do campo visual. Além disso, tremores, eles podem ter associação com síndrome nefrótica e acrodinia, né, que na realidade acontecia muito em crianças anteriormente,
que é uma afecção caracterizada por alteração de coloração de mãos, pés, tornam-se mais rosadas. O indivíduo pode ter comprometimento encefálico, né, e não tem um tratamento altamente efetivo. Além disso, pode ocorrer um quadro de ausência e depressão, alternando com quadros de irritabilidade explosiva, dermatite diversas e irritações de pele. Os sintomas podem aparecer após semanas ou meses de exposição, sendo que as desordens neurológicas elas persistem por anos, mesmo cessada a exposição, podendo ficar permanentes. Então, às vezes o indivíduo pode ter um comprometimento do sistema nervoso central que ocorreu há mais de 30 anos e ainda assim está apresentando esses sintomas. Eles atravessam tanto a barreira hematoencefálica quanto a placenta, sendo que o metilmercúrio é sabidamente teratogênico em humanos e exposições perinatais, ou seja, principalmente na gestação, tem causado paralisia e retardo mental. Os compostos histânicos, eles atuam inibindo a fosforilação oxidativa e aumentando a permeabilidade iônica das membranas mitocondriais. São altamente irritantes de pele e olhos, e em exposições ocupacionais prolongadas ele pode levar a cegueira, visão dupla, dificuldade na percepção de cores, mal-estar, náuseas, dor epigástrica, hepatomegalia e inflamação do ducto biliar. Nas exposições por via respiratória, podem observar-se petecas e equimoses na traqueia, laringe, congestão dos lóbulos pulmonares e morte, que normalmente resulta na insuficiência respiratória associada também ao edema cerebral. O próximo grupo a ser citado são das ftalimidas. Entre os principais representantes, aí, o captã, o captofol e o folpet. Eles são usados como fungicidas normalmente em mistura com inseticidas, como o malation e o diazinon, que são organofosforados, são inseticidas, e ou outros fungicidas como o maneb, o que normalmente dificulta as correlações entre esses agentes e a toxicidade humana, visto que os sintomas podem ser confundidos em virtude da associação com outros agentes. Eles normalmente apresentam baixa toxicidade aguda oral para animais de laboratório, né, são excretados na urina e fezes nas primeiras 24 horas. A inibição dessa função da mitocôndria ela não é específica, envolve na realidade diversos sítios de ação e não são bem descritos, né? O captafol pode causar dermatite de contato e conjuntivite, e exposições crônicas por captã em animais de laboratório levam a anorexia e perda de peso. O folpet, também em animais de experimentação, tem produzido redução no tempo de protrombina, ou seja, alteração na coagulação, nos níveis de hemoglobina, ou seja, levando a anemia, e ácido úrico, e também nos níveis de leucócitos. E, de acordo com a Agência Internacional de Pesquisa do Câncer, a IARC, o captafol possui evidências suficientes de carcinogenicidade em animais e é um provável carcinógeno humano. O próximo grupo que eu vou falar são dos hidrocarbonetos aromáticos, né? Nem todos estão em uso hoje em dia. Talvez o principal representante dessa classe é o clorotalonil. Hoje mesmo a gente foi checar, ele tem dezenas de nomes comerciais comercializados no Brasil. E é um fungicida muito utilizado no setor hortifruti-ganjeiro. Além disso, ele é utilizado como preservativo de madeira e também na área industrial. Apresenta, além da propriedade fungicida, propriedades bactericidas e nematocidas. Outro representante desse grupo são as bifenilas policloradas, também chamadas de PCBs, que na realidade não são proibidas a utilização. E, quando aquecidas, podem produzir os dibenzofuranos e dibenzodioxinas policloradas, que são reconhecidamente mutagênicas, teratogênicas e de alto potencial carcinogênico para humanos. Não sei se vocês recordam, há pouco tempo, se não me engano foi ano passado ou retrasado, final do ano retrasado, na época de Natal, houve um acidente numa subestação da Celesc, localizada no sul da ilha de Florianópolis, né, onde houve um vazamento de bifenilas policloradas, causando a contaminação ali da água do mangue, também da água do mar. Inclusive foi proibida a comercialização de mariscos, de ostras,
durante um período bem grande, aí, causando um grande prejuízo. Então, mesmo elas estando proibidas, existem essas possibilidades ainda de elas estarem presentes no meio ambiente e acidentalmente causarem intoxicações. Na realidade, muitas pessoas consumiram, né, mariscos, ostras e outros frutos do mar naquela época mesmo, sem saber, em toda a região ali sul da ilha, onde tem uma via gastronômica muito grande, e na verdade não tem uma noção do que isso pode vir a causar nas pessoas a médio, curto e longo prazo. O clorotalonil, então, ele é pouco absorvido pela pele, pela mucosa gastrointestinal, né? E as bifenilas são bem absorvidas por todas as vias, inclusive pela pele intacta, e se acumulam principalmente nos tecidos adiposos, ou seja, na gordura e no cérebro. No meio ambiente, elas são altamente persistentes, né? Por isso entraram em desuso, também por causarem carcinogênese, e sofrem bioacumulação. E a excreção delas é fundamentalmente via fecal, no qual aparece como derivados fenólicos. E no leite humano, elas são eliminadas de forma inalterada. Então, a criança que for amamentada vai se expor aí grandemente a essas bifenilas. Tá? O clorotalonil atua como um agente alquilante, reage com compostos sulfidrílicos, é altamente volátil, possui forte potencial de irritação ocular, de trato respiratório, de membranas mucosas e de pele, causando dermatites, fotossensibilidade e reações alérgicas, anafiláticas e de hipersensibilidade. Doses tóxicas intraperitoneais injetadas em animais desencadeiam fraqueza, debilidade, sedação e, posteriormente, morte. Doses orais crônicas determinam vômitos, hematúria, a alteração da coloração da urina, normalmente fica amarelo brilhante, sangramento vaginal, epistaxe e ataxia. E as exposições ocupacionais resultam, por ele ser um forte irritante de mucosas e pele, em dermatites faciais, com eritema, edema, eczema e prurido. E altas concentrações, exposições ocupacionais, altas concentrações do clorotalonil produzem reações irritantes como congestão nasal, disfagia, opressão torácica, dispneia e laringoespasmo. Para as bifenilas, né, o mecanismo de ação fungistático é a inibição enzimática de uma enzima chamada adenosina transaminase. Eles também são altamente irritantes para olhos, mucosas e trato respiratório, e efeitos relatados após a exposição aguda resultam normalmente em cefaleia, paralisia flácida dos músculos, náuseas, vômitos e fadiga. E efeitos em trabalhadores expostos ainda incluem mal-estar difuso, indigestão, paralisia de membros, bronquite e danos ao sistema nervoso central e periférico. Outro efeito é a cloracne, que é apenas um dos efeitos crônicos, né? A gente teve um caso aí de uma tentativa de acho que é um russo que há uns anos atrás foi uma tentativa de homicídio, ele foi envenenado aí e apresentou um quadro de cloracne bem importante. Se vocês colocarem na internet, no Google, vocês vão ver, né, o que causa na pele, uma alteração bem importante da pele. Também podem levar a necrose e a atrofia hepática, e que essas duas, principalmente levando a insuficiência hepática, e têm sido relatadas como causa de morte em exposições a longo prazo. Como eu falei, as bifenilas elas estão proibidas só em casos acidentais, né, ou contaminação. Com relação aos metais orgânicos, né, que também são fungicidas, aproximadamente 18 elementos podem caracterizar um ou mais agrotóxicos inorgânicos. Dentre eles, os sais de cobre destacam-se e são largamente utilizados como fungicidas. O cobre e os seus compostos podem ser absorvidos praticamente por todas as vias, tanto por via oral, por via respiratória e por via dérmica. Eles costumam apresentar baixa toxicidade aguda e a maior via de excreção é a via fecal. Na agricultura, os compostos de cobre são utilizados como fungicidas e também para preparar produtos com esta ação. Também como algicidas para reservatórios municipais de água, para equipamentos de irrigação, piscinas, sistemas de refrigeração industriais e ainda como suplemento alimentar em rações para animais e também como fertilizantes. Então, é uma ampla utilização desses compostos, não só na agricultura. Sua ação como fungicida inclui ação em folhas, sementes, madeira, tela e couro. E o composto mais utilizado mundialmente é o sulfato de cobre.
Quanto à utilização do sulfato de cobre, 7% da sua produção são empregados no tratamento da água. Então, pessoas que trabalham com essa função também podem estar expostos. 65% é utilizado na agricultura, então é como fungicida, e 28% na indústria, incluindo a produção de uma substância chamada cromoarseneato de cobre, que é um preservante de madeira, também na galvanoplastia e na manufatura de corantes. Então, várias profissões podem estar expostas a esses produtos. Ele é bem absorvido pelas vias dérmica, inalatória e gastrointestinal. As taxas de absorção gastrointestinal variam entre 30% e 50%. E uma vez absorvido, o cobre nas células vermelhas, nas hemácias, se liga à eritrocupreína e se acumula em fígado, rins e pulmões. A excreção pela via urinária é baixa, sendo que a via fecal e a via biliar, principalmente, representam a maior forma de excreção do cobre absorvido. Além disso, pode ser eliminado pela pele, cabelo e suor. A eliminação dele, principalmente a via biliar, que é a principal via de eliminação, pode variar de 13 a 33 dias. Tá? Na realidade, o cobre é um elemento essencial para o funcionamento de várias enzimas, entre elas a catalase, a peroxidase, e é um importante agente catalítico para a síntese do heme e a absorção de ferro. Né? No entanto, níveis excessivos de cobre inibem os grupos sulfidrila de enzimas responsáveis por proteger o organismo contra os danos provocados pelos radicais livres. Além disso, a inibição de uma outra enzima, a glicose 6-fosfatase, pode levar à hemólise. O excesso de cobre exerce uma ação nos lisossomos, causando danos nucleares. E estudos sugerem o possível desenvolvimento de tolerância frente à exposição a altos níveis de cobre. Alguns estudos em animais também sugerem estímulo vagal, resultando em redução acentuada da vagotomia abdominal, reduzindo assim a emese. Os efeitos agudos, né? A exposição dérmica, né? Então pela pele ao cobre, pode causar também irritação, eczemas, dermatite de contato, hipersensibilidade, descoloração do cabelo, dentes e pele. Então está atento a esses sintomas, porque os vias mais comuns de exposição ocupacional são a via dérmica e respiratória. A ingestão, que normalmente acontece ou via acidental ou tentativa de suicídio, agudamente pode causar irritação, vômitos, náuseas severas, salivação, dor abdominal do tipo queimação, hemólise, alterações gastrointestinais como gastrite hemorrágica, hematemes e melena, além de anemia, hipotensão, tonturas, coma, choque e morte. Também têm sido descritas falência renal e hepática que podem ocorrer alguns dias após a ingestão aguda. É raro, mas pode ocorrer ainda a formação de metahemoglobina, pode ocorrer dispneia, taquipneia, bem como edema pulmonar e alveolar. Como é irritante, a exposição ocular, que pode ocorrer ocupacionalmente, pode causar irritação, conjuntivite, edema palpebral, ulceração e turbidez da córnea. Como alterações urinárias, são descritos a hemoglobinúria e hematúria. Os compostos de cobre também são neurotóxicos, então após a exposição ao cobre podem ser observadas depressão do sistema nervoso central, tontura e cefaleia. Os estudos até então não observaram efeitos na atividade motora, nem no aprendizado, nem na memória. Em relação à imunotoxicidade, as informações relacionadas à imunotoxicidade do cobre após ingestão se restringem a estudos em animais. No caso, estudos em camundongos que ingeriram água com concentrações variadas de sulfato de cobre durante 8 semanas. Nesses estudos, os resultados relacionados à função imune foram imunidade humoral e aumento na resposta linfoproliferativa à bactéria Escherichia coli. Não são descritos efeitos relacionados aos efeitos reprodutivos nem genotóxicos. E em relação à carcinogenicidade, a carcinogenicidade não foi adequadamente avaliada. Mas foi observado um aumento no risco de câncer em soldadores de ligas de cobre. No entanto, esse risco foi atribuído mais à exposição concomitante ao arsênico do que propriamente ao cobre. Também foi descrito aumento do risco de câncer de estômago e pulmões em mineradores, mas não se pode atribuir exclusivamente ao cobre, porque tinha um elevado índice de tabagismo e também exposição concomitante a outras substâncias como sílica, ferro e arsênico e também a radioatividade.
então não se pode falar em relação à carcinogenicidade. Então, atualmente, de acordo com as instituições, por exemplo, IARC, esses compostos não podem ser classificados como agentes carcinogênicos em humanos. Com relação ao cobre, felizmente a gente pode ter algum exame específico, né? A gente pode obter os níveis de cobre em sangue total, e é uma medida interessante caso tenha a exposição ocupacional e o paciente apresente sintomas principalmente. Além disso, a avaliação de função hepática e função renal são importantes parâmetros, principalmente no acompanhamento daqueles casos de intoxicação aguda. Já foram observados, por exemplo, casos de intoxicação grave por cobre, com níveis de cobre sérico extremamente elevados, acima de 500. O tratamento, a gente resolveu falar um pouquinho de tratamento aqui por causa dos quelantes, né? Na realidade, são poucas experiências com agentes quelantes nos casos de intoxicação aguda envolvendo o cobre. Os dados disponíveis normalmente são relacionados com as intoxicações crônicas. Aí a gente tem a utilização de dimercaprol, que é o BAL, da penicilamina, do DMSA e do EDTA, que são opções para a terapia quelante. Né? Talvez vocês lembrem da síndrome de Wilson, onde a gente tem acúmulo de cobre, mas de maneira endógena, né? E no caso da síndrome de Wilson, a penicilamina é o agente de escolha, né? E a indicação, no caso da intoxicação crônica por cobre, né, não é tão clara. Normalmente é sugerido que se utilize outro agente quelante menos tóxico, como o BAL, e somente utilizar a penicilamina se outro agente não estiver disponível ou não for tolerado pelo paciente. Então, o cobre, como a gente falou anteriormente, ele participa como constituinte de vários sistemas enzimáticos, né? O mecanismo toxicológico envolve a inibição dessas enzimas, né? E também produz hemólise por aumento da oxidação dos grupos sulfidrilas da hemoglobina, né? Dependendo da concentração, eles são altamente irritantes também, produzem irritação de olhos, membranas mucosas, gastroenterite, vômitos, diarreia. A absorção sistêmica pode causar danos renais e hepáticos, por isso a importância de avaliação hepática e renal, também hipotensão, valência renal e choque. Trabalhadores expostos a poeiras e fumos de cobre podem apresentar calafrios, febre, cefaleia, dores musculares, descoloração de pele e cabelos, dificuldade respiratória, pneumonite química, fibrose intersticial, pulmonar, podendo evoluir para lesões granulomatosas, e tem sido descrito em trabalhadores principalmente expostos a sais de cobre via pulverização das vinhas. Outro grupo são os grupos dos fumigantes, né? Dentre esse grupo, vários outros grupos químicos são utilizados. Entre eles, podemos incluir os hidrocarbonetos aromáticos, óxidos e aldeídos, compostos nitrogenados e sulfurados, fosfetos e outros. Os fosfetos são usados principalmente como preservativos de grãos estocados contra roedores e pragas. Na verdade, há alguns anos atrás, no norte da Índia, foram relatados envenenamentos epidêmicos, com vários casos de morte. O exato mecanismo de ação não é conhecido, no entanto, em animais ele produz inibição não competitiva da citrocromo oxidase da mitocôndria. Tá? Os fosfetos metálicos, né, a fosfina, em presença de umidade, liberam o gás fosfina, que é altamente letal, com efeitos sobre órgãos que habitualmente requerem alta demanda de oxigênio, como pulmões, cérebros, rins, coração e fígado. Os sinais e sintomas normalmente são imediatos e caracterizam-se por fadiga, cefaleia, náuseas, vômitos, diarreia, dor abdominal, sangramento gastrointestinal, icterícia, edema pulmonar, choque, oligúria e coma. Também ocorre marcada taquicardia, alterações sensoriais, depressão do sistema nervoso central, miocardite e colapso cardiocirculatório. Trabalhadores especializados na fumigação de grãos estocados normalmente referem sintomas menores, como tosse, dispneia, opressão torácica, dor de cabeça, tontura, letargia, vertigens, anorexia e dor epigástica. Normalmente, no exame físico, pode ser observados roncos difusos, bilaterais e também diminuição dos reflexos motores. Outro produto utilizado é o brometo de metila, que teoricamente não estaria em desuso, né? Eles são líquidos, gases voláteis potencialmente letais, usados predominantemente como inseticidas fumigantes de solo, também em vagões, contêineres e silos, né? Hoje em dia a gente não espera uma utilização ampla dele, teoricamente estaria proibido,
né? São bem absorvidos por todas as vias, sendo a via respiratória a mais importante. E a via dérmica não é tão importante, mas é possível devido à capacidade de penetrar tanto na pele intacta quanto nas membranas mucosas, e também podem penetrar em equipamentos de proteção do tipo de borracha ou neoprene. Ele é um potente agente alquilador, né? Possui afinidade também por grupo sulfidrila, levando à inibição enzimática, e é considerado um carcinogênico humano em potencial. Os maiores efeitos incluem cianose, dispneia, edema pulmonar, aumento da irritabilidade do miocárdico, arritmias, efeitos neurológicos, depressão do sistema nervoso central, irritação de pele, náuseas, vômitos, tremores, também alterações hepáticas e renais. A morte normalmente decorre da falência respiratória fulminante com edema pulmonar ou também convulsões, e podem ocorrer sequelas neurológicas crônicas, um amplo espectro de distúrbios neurológicos e psiquiátricos, como ataxia, afasia, neuropatia periférica, psicoses, delírios, demência, sintomas extrapiramidais, tremores, mioclonia e outros. Bom, para terminar, né, apesar da gente ter pouca notificação, as exposições às fungicidas têm potencial de toxicidade para vários sistemas biológicos comprovados, incluindo o sistema endócrino, sistema reprodutor, sistema cardiovascular, sistema neurológico, entre outros, além de alguns apresentarem possibilidade de teratogenicidade e também de carcinogenicidade. Então, está atento a sintomas desses sistemas e também doenças naqueles pacientes expostos. Então, é importante estar atento à história laboral e presença de sinais e sintomas sugestivos, além de doenças que possam ser causadas ou desencadeadas pela intoxicação por esses agrotóxicos. É isso aí, gente. Obrigada. Fico aberta a perguntas. Cristilma perguntou, o exame de colinesterase é indicado em que casos? Na realidade, o exame de colinesterase é indicado na suspeita de intoxicação por inseticidas, não fungicidas, carbamatos e organofosforados. Os fungicidas carbamatos, os ditilcarbamatos, os etileno bisditilcarbamatos que a gente citou aqui, que é o Maneb, o Mancozeb, etc., eles são carbamatos, mas não são inibidores da colinesterase. Então, a gente não vai causar alteração no nível enzimático. Já se for uma intoxicação por inseticidas, ou seja, que matam insetos, pragas da lavoura, não fungos e não plantas, aí sim eles inibem a colinesterase e teria indicado a investigação. Então, todo trabalhador que teoricamente está exposto a inseticidas, sejam organofosforados ou carbamatos, deveriam ter a colinesterase monitorizada periodicamente e, na suspeita de intoxicação aguda, também ter a colinesterase dosada. Criciúma disse que vê que na atenção básica ainda existe dificuldade de suspeitar desses sintomas, muitas vezes vagos e inespecíficos, explicitado pela falta de questionamento acerca da atividade laboral do indivíduo. Excelente comentário. Na realidade, não só na atenção básica, em todos os níveis de atenção à saúde, né, há dificuldade de realizar diagnóstico de intoxicação, seja aguda ou crônica por agrotóxico. Ainda na aguda, né, a gente é mais fácil, porque às vezes o paciente tem uma exposição aguda intensa e chega muito sintomático e a pessoa suspeita. Mas na exposição crônica, como os sintomas muitas vezes são inespecíficos, imagina um indivíduo que começa com cefaleia, náuseas, vômitos, tontura, dificilmente se faz a associação causal, às vezes por não se perguntar, não explorar a história laboral. Né? E o objetivo da aula é realmente atentar para isso, que na presença de sinais, sintomas ou doenças, né, naquele indivíduo potencialmente exposto, há que se suspeitar, há que se investigar, pode-se fazer contato com o centro de informações toxicológicas para compartilhar e ver que estratégia a gente pode agir no sentido diagnóstico, afastamento de atividades laborais, etc. Imagina, se o indivíduo está, por exemplo, intoxicado cronicamente, apresentando esses sintomas com frequência, cefaleia, náuseas, vômitos, dificuldade de concentração, irritação de pele e mucosa, e continuar exposto, ele não vai melhorar. Na verdade, teria que se afastar das suas atividades. Né? Cristilma comentou também que existem muitos pacientes que apresentam, em alguns casos, sintomas depressivos, e existe uma medicalização sintomática sem investigação acerca da origem. Também outro comentário bastante interessante. Hoje mesmo nós estávamos discutindo no Centro de Informações Toxicológicas com os profissionais médicos o aumento da incidência de depressão em pacientes que usam agrotóxicos de uma maneira geral.
né? Não tanto só em relação a fungicidas, mas agrotóxicos de maneira geral. Inclusive foi publicado um artigo dia 6 de junho desse ano, aqui de 2014, norte-americano, fazendo parte do Agricultural Health Study, mostrando realmente, provando o aumento de prevalência, isso é uma quantidade enorme de agricultores que eles avaliaram, aplicadores de agrotóxicos. Então há realmente um aumento da prevalência de depressão. A medicalização da depressão, na realidade, ela, independente da causa, ela é excessiva, né? Muitas vezes o indivíduo, por estar triste, às vezes luto, já ganha uma medicação antidepressiva. Então isso é outro fator também associado. E a medicalização de diversas patologias às vezes acaba sendo exagerada sem uma investigação adequada. Eu queria agradecer novamente a presença de todos e espero ter podido contribuir para essa questão dos agrotóxicos de uma maneira geral, hoje fungicidas e nos dias anteriores inseticidas e herbicidas, e que a população exposta possa ser melhor atendida e que possam haver mais diagnósticos aí frente aos sintomas e doenças sugestivas de intoxicação.